Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Judas e eu vou trazer um vídeo um pouco diferente aqui, contando sobre uma possível maldição que eu tenho em relação ao LoL e também algumas curiosidades, um pessoal que eu conheci pelo caminho e tal. A minha trajetória com o LoL aí, não que seja interessante, não que eu seja importante, mas é o que eu tô a fim de contar, então eu vou contar, beleza? Primeiro de tudo, vale ressaltar que eu jogo LoL desde o ano 1 de lançamento dele, 2009/2010. Não lembro ao certo quando que eu comecei, mas provavelmente foi finalzinho de 2009. E desde o início eu tive a mesma sensação que todo mundo tem quando começa a jogar o joguinho, que é: por que caralhos eu continuo jogando isso aqui? Por que eu tô me estressando e jogando ainda? Ainda mais naquela época que era server americano com 150, 160 de ping. Eu não entendia nada do jogo. Tá certo que eu tinha, sei lá, pouquíssima idade, eu nem lembro quantos anos eu tinha, 12, 13. Não sabia distinguir as coisas. O MOBA era um gênero muito difícil pra mim na época. Então, eu tava lá, junto com meus amigos aí, que me convidaram, me tiraram do saudoso Combate Arms pra jogar essa desgraça de LoL, né? Vale citar os nomes aí: grande Capitão Thiago, jaz onde quiser aí. Esse cara que sumiu, desapareceu de nossas vidas. Literalmente ele desapareceu mesmo, de verdade. Firefight04, que eu nunca vou lembrar o nome dele na vida real, mas ele começou a jogar comigo, era o nosso clãzinho do Combate Arms, o Mr. Fark. E também um outro cara aí que eu não vou citar, ele não merece, porque pra não dar essa moral também. Enfim, depois de um ano e meio jogando, eu larguei o LoL. E vocês prestem bem atenção nessa parada de um ano e meio, que vira uma constante quando relacionado a LoL. Eu larguei ele pra jogar World of Warcraft, que inclusive no futuro vai ter um vídeo falando só sobre o WoW, porque é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, então vale muito a pena a menção dele num vídeo só pra ele. Eu fiquei daí sim, bastante tempo, só no WoW, focando 100%, e voltei pro LoL em 2013 mais ou menos. Foi na criação do server BR, quando teve aquela migração, que estavam dando a N gótica, né, pra todo mundo que fez a transferência. Joguei mais um tempo, nesses anos seguintes foram várias recaídas, voltas e tal, e eu vou explicar mais um pouquinho delas pra vocês. Infelizmente, teve uma coisa bem marcante que aconteceu nesse tempo, que eu já comentei um pouquinho ali, mas vale falar aqui pra vocês. A galera que me chamou pra jogar o LoL, o pessoal foi se afastando uns pouquinhos, né? O tempo foi passando, o pessoal foi fazendo coisa diferente. Desse um ano e pouco que eu fiquei sem jogar LoL, eu esqueci a senha da minha conta. Esqueci, acontece com todo mundo. Quando eu fui recuperar a senha, quem tinha feito a minha conta foi o nosso grande Capitão Thiago. E eu precisava do e-mail dele, então o e-mail de confirmação para redefinição de senha era no e-mail dele. E esse cara simplesmente sumiu. Ele nunca mais deu as caras, nunca mais apareceu nem no Combat Arms, nem no LoL, não respondia mais nada. O cara só sumiu. Então eu perdi a conta, basicamente. E não é que ele roubou minha conta, não, a conta realmente nunca mais foi acessada. Tentei recuperar várias vezes, o grande suporte da Riot nunca fez porra nenhuma pra me ajudar. Mesmo eu sendo a porra do dono da conta, eu sabendo vários detalhes, tudo que eu fiz lá dentro, as skins que tinham, o método que eu comprei, tipos específicos de campeões específicos, eu sabia que eu tinha comprado com dinheiro do jogo, e mesmo assim eles não me liberaram a conta. Enfim, vamos continuar. Eu vou contar agora pra vocês algumas curiosidades bem estranhas sobre mim e esse jogo desgraçado, tá? E ele parece que me amaldiçoou, e vocês já vão entender o porquê. Já tinha um ano e meio que eu tinha parado de jogar LoL e eu comecei a namorar. Um namoro longo, 2 anos e meio mais ou menos, 2 anos e pouco. E tava tudo tranquilo, tudo normal, até que eu baixei LoL de novo. Voltou na época, o pessoal da sala tava jogando, me chamaram pra jogar, vamos voltar, eu tava no segundo, terceiro ano. Voltei a jogar. 3 ou 4 meses depois, meu namoro terminou. Por acaso, tá? Por acaso. Não foi por causa do LoL, tá? Mas já vamos chegar lá. Joguei mais um tempo depois disso e naturalmente eu parei. Um ano e pouco depois, não necessariamente um ano e meio, mas um ano e pouco depois, eu comecei a namorar de novo. E foi exatamente a mesma coisa. Só que dessa vez foi quase 3 anos de namoro, então eu fiquei 3 anos sem jogar LoL. E quando eu comecei a jogar, 3 ou 4 meses depois, terminamos. Obviamente os motivos foram extra LoL, mas bem estranho que foi os mesmos 3, 4 meses de novo que terminou. E dentre esse namoro e o próximo, sei lá, foi um ano e pouco também, mas o LoL parecia repelente, velho. Nos meses que eu jogava,
nenhuma mulher se aproximava num raio de 5 quilômetros de mim. Quando eu parava, parecia que eu era de mel, tá ligado? Era nesse nível aí. Mas, amor, se você estiver vendo, não fique brava comigo, foi no passado, tá? E assim foi por 1 ano e meio. Comecei um novo namoro. Só que ali eu já tava ciente dessa maldição. Então o que eu quis fazer? Propositalmente, no início, eu baixei, com 6 dias mais ou menos de namoro, eu baixei o LoL. E só deixei instalado ali, jogava uma vez a cada 2 dias. Cara, 2 semanas depois, o namoro terminou. Então o namoro teve 3 semanas, basicamente. Bom, uma coisa que eu preciso deixar bem clara pra vocês. Que você pode estar pensando que eu era viciado, que eu ficava horas no jogo, não dava atenção pra pessoa e tal, mas não, tá? Não. Quando eu ia jogar, eu jogava 2, 3 partidas no máximo. Então não pense que isso acabou por falta de atenção ou qualquer coisa parecida. Não foi isso, tá? E eu tô falando sério quando eu digo que provavelmente é uma maldição. Mesmo eu não acreditando nisso, mesmo eu acreditando que foi uma baita coincidência, pra quem acredita em maldição, é um prato cheio aí, porque não é possível que isso aconteceu tantas vezes seguidas. E, como eu disse, pois que essa última tinha acabado com 2 semanas, eu meio que desencanei. Foda-se, vou continuar jogando, já tava conformado mesmo. E eu comecei a streamar LoL. E daí foi uns 2 bons anos jogando. E cresceu bastante minha Twitch. Foi mais ou menos a época que eu criei a Twitch. E eu comecei a jogar bastante. Eu cheguei a tomar gank do Jux. Cara, gank do Jux, 7.000 pessoas na minha live. Foi uma loucura total, assim. Eu tava muito feliz. Cara, esse dia foi um dia muito feliz na minha vida, mano. Cara, eu não sabia o que falar. Tava emocionado. O meu PC era tão ruim. Nossa, meu PC era horrível. Tanto que o Jux me gankou 30 minutos depois que a notificação veio do gank. Como o PC não tava tancando aquele tanto de gente, tava processando ainda o chat e tal, tá ligado? Nossa, tava travando tudo, tava horrível. E eu tava jogando de Lilia top naquela época. Um detalhe que eu não falei até agora, e eu já ia esquecendo mesmo, mas desde a primeira vez que eu joguei, o meu rank sempre foi ouro. Eu nunca fui menos de ouro e eu nunca fui mais de platina. Eu sempre fiquei nesse ouro, platina, ouro, platina. Os últimos anos que eu joguei foi platina e depois nunca mais voltei, nunca mais joguei, né? Enfim, e nisso que o Jux me deu Cara, eu agradeço sempre o Jux, eu gosto muito do Jux. Apesar de eu não ver as lives dele, porque eu não gosto muito de ver lives no geral, eu tô inscrito no canal dele, eu dei sub muitos meses seguidos pra ele, sigo ele em tudo que é possível, porque, cara, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Jux. Pelo Bush, né, que ele me deu naquela época. Cara, fiz muitos amigos nessa época de stream, né? Posso citar alguns aqui, mas eu, infelizmente, vou ser injusto com outros, né? Eu não tenho como falar todo mundo. Mas Adriano do Diniz, cara, jogador excepcional de Amumu aí. Ele faz live até hoje de LoL. Joga pra caralho de Amumu. Conheci ele quando ele era bem ruim. Desculpa aí, Adriano, mas você era bem ruim de Amumu. Cara, hoje o maluco é um monstro. O cara joga demais. Conheci nessa trajetória aí de lives também o Frentista, que joga bastante Dead by Daylight. Hoje ele tá jogando bastante Marvel também. Mano, conheci uma galerinha. Não vou citar todo mundo, mas o Rafa conheci por conta das lives, né? Que eu comecei também com o Romance Down. O Rafa que foi o nosso Blaine aí dos últimos vídeos que vocês viram. Daí por conta disso conheci Cake, conheci a galera que joga comigo hoje também. Tem inscritos que estão comigo aí há muito tempo por conta dessa época do LoL. Se eu rolar aqui o scroll, tô vendo o OBS nesse exato momento, eu com certeza vou achar alguém que me conheceu na época do LoL. Minha namorada atualmente, época do LoL, me conheceu lá. Chuvinha, grande Chuvinha. Chuvinha foi da época do LoL também, que eu jogava lá e ele começou a interagir com nós e tal. Enfim, não vou me alongar muito nessa parte, beleza? Vamos voltar para aquela época. Foi uns 2 bons anos de live de LoL e comecei um namoro enquanto eu jogava LoL. Enquanto eu jogava, foi a primeira vez. Eu queria muito ver como que a maldição se comportaria. Por quê? Porque ela jogava comigo. Então, era diferente. Vai que a maldição se despedaçava por conta disso, né? Mas, obviamente, a maldição não podia facilitar pra mim. Então, a gente estava no meio de uma pandemia mundial. Daí vocês já sabem, né? O que é, eu não posso falar aqui por causa do YouTube. Mas teve uma pandemia mundial nesse meio tempo aí, né? E talvez eu acho que a maldição tenha piorado por conta disso e outras coisas aí. Mas enfim, foram 7 ou 8 meses apenas. Bom, depois disso, eu fui desanimando com o jogo. Num nível que nunca tinha acontecido antes. Eu nunca tinha sentido aquilo. E foi um pouco antes do lançamento da Zeri.
Eu só vi o lançamento dela, joguei 2 partidas com ela e desisti. Desinstalei o jogo. Eu voltei, se eu não me engano, só mais uma vez, que tava lançando a Briar, não sei falar o nome dela porque eu nem lembro. Porque daí tinha lançado vários campeões nesse meio tempo. E eu só fiquei curioso pra testar o campeão, ver como é que era e tal. Mas depois eu parei realmente e nunca mais voltei. 2023 foi meu último ano de League of Legends. E hoje eu tô aqui. Tô namorando. Ó, estou com aliança aqui pra não brigar comigo. Tá tranquilo. E eu tô livre da maldição. Até porque eu não tenho mais pretensão nenhuma de voltar a testar a maldição ou jogar LoL. Até porque, assim, eu não parei de jogar por conta dessa maldição. Se o jogo ainda me entretesse, eu não teria problema em arriscar jogar. Porque eu acho que faria parte da minha história de jogos, então eu não teria problema com isso. Mas, cara, eu não tenho mais as mesmas vontades que eu tinha quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 12 anos, quando começou, né? Cara, eu já tô com 28. O jogo já deixou de ser divertido pra mim há muito tempo. E, inclusive, uma coisa que eu achei que nunca ia acontecer, ele deixou de ser divertido em galera. A gente já não se divertia mais da mesma forma. Nenhum dos grupos... Eu passei por muitos grupos de amigos nesse tempo, e todos eles foram parando. Eu também fui parando, mas não por conta deles, mas todo mundo foi desanimando. Porque parece que o LoL, ele não evoluiu junto com a gente. A gente foi amadurecendo, a gente foi tendo gostos mais maduros. E o LoL, ele continuou tentando se renovar, mas pra um público diferente do público antigo. Pode ver que muitos streamers grandes pararam de jogar. Migraram para outro jogo, ou jogam esporadicamente porque não tem mais vontade. Esse dia eu vi um vídeo do Mylon dizendo que ele gosta muito de jogar e que ele realmente gosta muito do jogo. Não duvido, mas a maioria não sente isso. A maioria não gosta do jogo e joga pelo estresse. E eu posso falar por mim, né? Não posso falar, mas pelos meus amigos ali também que fizeram a mesma coisa. A gente jogava pelo estresse. A gente sabia que a gente estressava e a gente gostava de estressar, mas o jogo em si não apetecia mais ninguém, entendeu? Então, é basicamente isso. Eu parei porque o LoL parou também comigo. Parou de ser aquilo que ele era, o que ele representava pra mim, pelo menos. E por isso que hoje eu tô jogando outras coisas. As lives, eu pego um jogo pra zerar em off e um jogo pra zerar em live. E eu jogo até zerar, claro. Um ou outro eu vou dropar aqui e ali, eu vou passar de in live pra off, mas eu tô zerando muitos jogos. Desde que eu parei de jogar LoL, cara, eu comecei a zerar muito jogo. E eu acho, cara, é uma libertação. Eu sinto que eu tô muito mais confortável agora, que eu faço muito mais coisas divertidas do que antes. Então esse era o vídeo, cara. Não tem muita coisa pra falar, não. Eu não sei se eu me perdi muito, não sei nem se esse vídeo ficou interessante. Eu vou postar de qualquer jeito, porque é uma curiosidade que eu queria comentar e deixar no canal pra eternidade aí. Olha, ó, se você está vendo em 2077 e as máquinas já dominaram, máquinas, saibam que eu adoro vocês, sempre apoiei a revolução de vocês. Vocês podem dominar tranquilamente aí o mundo, só não me mata porque eu sempre apoio vocês, tá? E, galerinha, se você não deixou o like ainda, se você não se inscreveu e, principalmente, se você não compartilhou esse vídeo pra pelo menos 2 amiguinhos seus, que você sabe que vai gostar, deu falando besteira aqui, deu fazendo as minhas lives de RPGzinho aí, nos sábados e um outro dia aleatório da semana aí. Em breve, daqui um mês e pouquinho, já vai começar a ter de novo. Se você não compartilhar o vídeo, principalmente, uma maldição recairá sobre você. Sim, eu estou rogando para você a minha maldição. Só que não para LoL, para qualquer jogo que você goste. Então vai ser pior ainda. Vai ser um jogo que você gosta e ele vai lhe amaldiçoar caso você não faça o triplo C, né? O curte, comenta e compartilha. Fechou? Então é isso aí. Valeu. Faloste. E até a próxima.